Então, por esse motivo, se você quer administrar bancos de dados na web, tá aí uma boa dica de utilização, o PHP MyAdmin. Tanto para MySQL quanto para Postgre. Agora, Oracle e SQL Server aí já não vai ser através desse framework, cada um tem o seu framework específico. Ok? Bem, eu já criei um banco de dados hoje na aula da tarde, está aqui, exemplo DB. O que é que eu quero fazer aqui? Eliminá-lo. Então, você está prestes a destruir completamente o banco de dados. Ok? Ele pede para confirmar, exemplo DB. Ok? E ele diz até o comando que faz isso, ó, drop database, ok? Eu vou dar um okzinho aqui. E pronto, deletei o banco de dados que eu criei hoje na aula da tarde. Então veja que agora apareceram apenas os bancos de dados do próprio MySQL, do PHP-admin, e um testezinho que tem aqui para você fazer consultas. Ok? É assim que vai estar quando você instalar, sem o banco de dados que a gente vai criar agora. E onde é que eu vou criar esse banco de dados? Tem aqui. Criar novo banco de dados. Eu vou colocar o nome dele aqui. Exemplo DB. Nem adianta colocar aqui letra maiúscula e minúscula, porque depois ele vai botar tudo minúsculozinho mesmo. Mas só para ficar mais descritivo aqui, eu vou colocar esse nome e vou apertar o botão criar. Uma coisa muito interessante do PHP MyAdmin, já está aqui, ele já criou o banco de dados, está vendo? Já botou aqui embaixo. Se eu for aqui, está aqui criado, sendo que ele está com 0 tabelas. Ele bota aqui, esse 0 aqui é porque não tem nenhuma tabela de dados dentro dele. E uma coisa muito interessante é que cada passo que você roda, que executa, ele ele mostra para você o comando SQL que executa aquilo. Então você pode aprender SQL no seu tempo. Você vai usando, sempre observando a consulta que foi criada aqui SQL. Então vejam que para criar esse banco de dados ele gerou esse comando aqui. Create database exemplo DB. Ok? Que é um comando DDL. Tranquilo? Colocou a mensagem aqui em cima, banco de dados exemplo DB foi criado. Tranquilo? Vamos selecionar aqui o nosso banco de dados. E veja que já aparece ali um diálogo, criar nova tabela no banco de dados. E eu venho para cá e vou criar minha tabela de categoria. Ok? Aqui eu vou dizer que a minha tabela vai ter 3 colunas. Ele bota aqui arquivos, mas na verdade são colunas. 3 colunas. Tranquilo? E vou apertar aqui o botão executar. Veja que ele ainda não criou a minha tabela. Por quê? Porque eu preciso definir o conteúdo da tabela. Então, mas ele já disponibilizou aqui 3 colunas para que eu possa fazer a criação da minha tabela. Então, vamos lá. Categ ID. Vou dizer que essa tabela ela é int. Vou definir, deixar como not null. Vou pegar minha barra de rolagem aqui. Ok? Vou dizer que ele é auto-incremente. O que significa isso? Que toda vez que eu inserir uma nova categoria, ele automaticamente já vai colocar a chave primária para mim. Ou seja, categoria 1, categoria 2, 3, 4, 5, 6. Ele já vai fazer essa contagem automática para mim. Eu não vou precisar fazer isso. Ele já vai fazer para mim. Ok? E aqui eu vou definir como primária. Aqui eu poderia definir como índice ou como única. Tá vendo? Mas eu vou definir como primária. Então eu já terminei a definição da minha primeira coluna aqui. Vou puxar novamente a minha barra de rolagem. Já tenho a minha primeira coluna definida. Vamos definir agora a próxima coluna. Categ nome. Varchar é o que a gente chama, dentro do banco de dados, varchar seria o string. String, ok? Eu vou definir como 50 bytes. Sendo que, se eu coloco um valor menor que 50 bytes, esse campo ele é variável, varchar. Então ele só vai ocupar aquilo que você escreveu. No mínimo ele ocupa 2 bytes lá no seu banco de dados. Mas, a partir daí,
Cada letra que você colocar, ele vai ocupar o espaço que você escreveu. Se você só escreveu 10 letras, ele vai ocupar 10 bytes. Ok? Vou deixar ele como not null, porque eu quero que o nome seja not null. Mas não vou definir mais nada para ele. E aqui eu venho para a minha terceira coluna. Kateg desk. Vou dizer que vai ter 100 bytes. E eu não quero que ela seja not null, eu vou definir como null. Ou seja, ela não é exigida, ela pode ou não ser digitada pelo usuário. Se o usuário não quiser digitar, ele não digita. Já essas outras duas colunas não, são obrigatórias, são not null. Ok? Uma coisa importante aqui é esse Storage Engine. O engine, traduzindo do inglês, Storage Engine, seria mecanismo de armazenamento. Eu gostaria que vocês mudassem para InnoDB, do jeito que a gente mudou lá no banco de dados. Por quê? Eu estou definindo que esta tabela vai ter suporte à transação. Não somente o banco como um todo. Eu poderia definir, como a gente definiu na criação do banco, que ele vai ter a parte de transação. Ok? Pronto. Já criamos toda a estrutura da nossa tabela. Basta agora apertarmos o botão salvar. Vejam que agora já apareceu aqui, olha, a tabela de categoria dentro do nosso banco de dados. E já apareceu aqui o número 1, dizendo que o nosso banco de dados possui agora uma tabela chamada categoria. E veja que ele colocou aqui o comando que foi utilizado para se criar aquela tabela. Que esse comando é o que eu quero que você poste para mim na atividade. Você vem, copia isso aqui e cola para mim. Ok? Se a gente ler, a gente vai começar a aprender SQL com esse framework. Create table, ou seja, criar a tabela. Que tabela? Categoria. Aí aqui eu tenho parênteses, né? Abre e fecha. Aquele disse o engine, InnoDB. Aqui dentro dos parênteses eu tenho Kateg ID, Kateg nome, Kateg desk. Kateg ID vai ser a minha chave primária, que é a identificação, que eu estou definindo como inteira. Not null e auto-incremente. Ok? E já defino como primary key. Então, essa é a linguagem SQL, tá vendo? Então, se eu quisesse ter criado dessa forma, eu poderia, lá em cima, eu tenho essa aba aqui, SQL, que se eu clicar aqui, ele vai abrir um editor de SQL para que eu possa digitar SQL. Então, eu posso fazer tudo em cima desses comandos aqui. Mas, no nosso caso, é mais fácil aprender dessa forma. Nome, varchar 50, not null. Descrição, varchar 100, null. Ok? Então, nós temos o comando que foi utilizado para se criar a tabela. Tranquilo? Aqui embaixo ele mostra para mim as colunas da tabela, ele mostra as informações. Enfim, olha, que essa aqui tem um alto incremento, eu posso chegar aqui e posso alterar informações, eu posso excluir alguma coluna dessa. Então é um framework realmente muito interessante. Aqui embaixo ele já diz que existe uma chave chamada primary, né, do tipo primary key, que essa categoria aqui ela é uma chave primária. Se eu definir uma chave única, ele vai colocar aqui a chave única. Se eu definir uma chave estrangeira, ele vai colocar aqui a definição, e assim por diante. Ok? Clicando na tabela de categoria, ele já muda a configuração aqui da tela, ele mostra para mim, continua mostrando. Se eu quiser, eu posso chegar aqui e deletar, ok? Eliminar essa tabela se eu quiser. Entendeu? E eu posso também deletar a coluna. Tranquilo? As mesmas informações, mas o importante é que aqui eu posso visualizar o conteúdo dela. Veja que aqui já é um comando DML. Perdão, DML não, DQL, o select. Ok? Aqui, como ela está vazia, ele colocou, retornou um conjunto vazio, porque não tem dados nenhum armazenado nessa tabela. Ok? Aqui eu posso ver a estrutura que a gente estava vendo agora. Aqui eu posso executar um comando SQL, então ele já bota para mim um comando SQL, mas eu poderia apagar esse comando e escrever o comando que eu quiser aqui SQL. Tranquilo? Posso fazer uma procura filtrada, ele vai mostrar para mim um filtro. Entendeu?
onde eu poderia procurar, ele mostra aqui, olha, código, nome, descrição, e aqui igual, enfim, eu posso botar um valor aqui, ele vai procurar. Como a nossa tabela está vazia, não vai aparecer nada. Tranquilo? E tem outras operações que não vale a pena falar agora.